Paz do Senhor, amados irmãos, telespectadores da TV AD Mossoró, está começando mais um programa EBD e Debate. Esse que vos fala é o presbítero Tony e nós iremos estudar hoje a lição de número 4, a mordomia da família. O texto áureo diz: porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Porém, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Está escrito lá em Josué, capítulo 24, versículo 15. A verdade prática diz: a família é a primeira instituição criada por Deus e por isso é a nossa primeira igreja, pela qual devemos amorosamente zelar. A leitura bíblica em classe se encontra em Josué, capítulo 24, versículos 14 e 15, e Efésios, capítulo 5, versículo 22 até o 25 e o versículo 28. Os objetivos específicos da lição é destacar a família no plano de Deus, explicar a mordomia da família e, terceiro, radiografar a família cristã sob ataque. Quem está fazendo o programa comigo hoje é o diácono Diógenes. Pai do Senhor, diácono Diógenes, Deus abençoe. Este programa ele é feito pela Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Mossoró, pastoreada pelo pastor Francisco Cícero Miranda. Fique aí que daqui a pouco voltaremos. Tudo bem, queridos telespectadores da nossa TV AD, estamos de volta com mais um bloco do nosso programa EBD em Debate. E como o nosso querido irmão Tony já falou, nós estaremos tratando sobre a lição de número 4 desse terceiro trimestre, a mordomia da família, e iremos agora para a nossa introdução, que diz o seguinte: na presente lição veremos que a família é a base de nossa vivência. Nela nascemos, criamos-nos e dela dependemos por toda a vida. Veremos que todo esse processo é plano de Deus revelado desde o Gênesis. Nas Escrituras, a família é tão importante que o apóstolo Paulo classifica de pior que o infiel quem não cuida dela, como está descrito lá em 1 Timóteo, capítulo 5 e verso 8. Assim, o propósito dessa lição é mostrar que o amor de Deus pela humanidade faz com que todas as famílias sejam alvos de sua bênção, como ele declara lá no Gênesis capítulo 12 e verso 13 a Abraão, quando ele institui o seu plano, o seu projeto, da onde viria o Messias, de qual linhagem viria o Salvador do mundo, por meio da semente de Adão, por meio da geração de Adão. O Senhor diz: olhe, todos aqueles que te abençoarem, eu te abençoarei. Todos os que te amaldiçoarem, eu amaldiçoarei, e em ti serão benditas todas as nações da terra. Deus mostra ali que o principal projeto da sociedade, que a principal célula, engrenagem social, chama-se família. E tudo só veio a existir por meio desse canal que Deus criou, chamado família. Então, o primeiro ponto fala sobre a família no plano de Deus. Subtópico 1 fala sobre a instituição do casamento. Muitas pessoas acham que não foi Deus quem instituiu o casamento, devido a algumas variáveis, a algumas situações adversas dentro da vida conjugal, da vida a dois. Muitas pessoas chegam a afirmar que não é possível Deus ter criado algo como um casamento. Mas vamos ver o que é que diz a palavra de Deus, e isso é importante a gente expor na sala de aula, é importante expor os nossos alunos e abrir um debate para poder ouvir as opiniões de cada um nesse sentido, para ver o que eles realmente entendem a respeito disso. Realmente foi Deus quem criou o casamento, foi Deus quem criou a vida a dois, mas vamos ver o que é que diz a nossa lição no subtópico 1 sobre a instituição do casamento. Antes de estabelecer a família, Deus instituiu o casamento. O Senhor Jesus confirmou essa instituição original e legal conforme a lei de Deus, como Jesus vai descrever lá em Mateus capítulo 19, versos de 4 a 5.
Ele diz: não tendes lido que no princípio o Criador os fez macho e fêmea e disse: portanto deixará o homem seu pai e sua mãe e unir-se-á à sua mulher, e serão os dois numa só carne. Na verdade, Jesus estava citando Gênesis 2 e 24 para ali confirmar tudo aquilo que falava os escritos do Antigo Testamento. Nessa ocasião na qual os fariseus estavam tentando, querendo encontrar alguma prática contrária à lei de Moisés por parte de Jesus, então eles fazem aquelas perguntas sobre uma mulher que foi casada com um marido e depois morreu e o irmão assumiu e assim sucessivamente até chegar a 7 maridos. Ele pergunta: e no céu, quando morrer, de quem ela será? Porque eles queriam ver se Jesus entrava em alguma contradição em relação à instituição do casamento. E aí é onde o Senhor desmascara aqueles religiosos, aqueles fariseus, dizendo que vocês não leram o que está escrito desde o princípio, como o Pai os criou, como Deus os criou. Ele criou macho e fêmea, e sendo assim eles vão deixar suas famílias, vão unir-se e vão formar a sua própria família. Aí é onde está a dificuldade, às vezes, de muitos pais que não querem liberar seus filhos, não querem largar seus filhos para constituir uma família, e acham que ainda tem poder sobre aquele marido, sobre aquela esposa, quando na verdade o Senhor exortou que cada um criasse a sua própria família. Encerrando aqui o subtópico 1 fala: aqui está, de maneira clara, a origem do casamento como instituição divina estabelecida. Então não há nenhuma dúvida, não há nenhum problema em afirmar que foi Deus quem criou essa instituição chamada família, de onde adveio toda a área social, tudo que existe na sociedade hoje adveio dessa instituição chamada família. No subtópico 2, professor Tony, nós vamos ver aqui a respeito da origem da família. Então, como a gente definiria essa questão? Na verdade, como a Bíblia define a questão da origem da família? Viemos do macaco ou viemos de Deus? Viemos de Deus, professor Diógenes, e como diz aqui a lição, como você já acabou de dizer também, que a família ela é um projeto de origem divina, de Deus, e não foi o Estado que criou a família, não foi o homem que criou a família, não foi uma ONG que criou a família, não foi uma associação, um sindicato, não. Foi Deus que criou a família. E Deus criou a família até mesmo antes da criação do Estado e até mesmo antes da criação da igreja, para você entender e perceber o quanto a família é uma instituição importantíssima para o Criador, o nosso Senhor. É tão importante que quando você lê lá em Gênesis capítulo 24, e versículo 14 e 15, até está na leitura bíblica em classe, que Josué, ele no capítulo 24, ele faz um discurso ali, praticamente um culto de doutrina para o povo de Israel que estava ali tomando posse das terras em Canaã, e ele faz dá diretrizes espirituais, olha, vocês não se envolvam com ídolos, vocês não se envolvam com os costumes do povo cananeu. Ele faz todo o discurso, dando orientações com base na lei de Moisés. Aí ele diz assim, que eu acho bem interessante, lá em Josué 24, versículo 15, depois dele dar aquelas diretrizes espirituais ao povo de Israel, que estava ali começando a habitar na terra de Canaã, ele fala no versículo 15, porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, em outras palavras, se vocês acham que isso é em vão, servir ao Senhor aqui na terra, escolhei hoje a quem servais. Josué dá a escolha, vocês querem servir ao Senhor ou não? Vocês vão decidir. Se vocês vão servir aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do rio,
ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais? Não sei, aí ele fala, ele está dizendo isso, Josué, vocês que escolhem se vão servir a Deus ou se vão servir aos deuses cananeus. Aí Josué fecha dizendo, porém, eu e minha casa serviremos a Deus. Eu não sei o que vocês vão escolher, eu não sei a que deuses vocês vão servir, porém, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então, família cristã, você pode dizer isso. O mundo pode satisfazer as suas vontades, a sua natureza pecaminosa. O mundo oferece bandejas com vinhos pecaminosos, né, com manjares pecaminosos para satisfazer a própria carne. Mas você pode dizer, eu e minha casa serviremos ao Senhor. A família é uma instituição divina. Isso está claro lá no livro de Gênesis, tanto capítulo 1 como no capítulo 2, Deus criando essa instituição. E Deus falou a mulher e ao homem quando foi criado, no caso ali, em Gênesis, Adão e Eva, a primeira família, olha. E Deus os abençoou. Olha que lindo. Deus os abençoou e lhe disse, frutificai, multiplicai-vos, enchei a terra. Então essa instituição ela é de extrema importância e quando as famílias elas são desequilibradas, a sociedade também fica desequilibrada. Quando as famílias elas são destruídas, a sociedade também ela é destruída, ela perde o seu rumo, o seu senso normal, o seu senso moral. No próximo bloco, iremos falar o segundo ponto da lição, que é a mordomia da família, e vamos falar sobre os seus princípios. Quais são os princípios bíblicos que regem a família? Quais são os princípios bíblicos? Então, no próximo bloco, iremos falar com mais detalhes sobre esses princípios. Então, amado irmão, telespectador, não sai daí, porque daqui a pouco voltaremos com o programa EBD em Debate. Voltamos com o programa EBD em Debate. Hoje estamos estudando a lição número 4, a mordomia da família. Então, querido telespectador, você que acompanha nosso programa, nós já estamos no segundo ponto da lição, a mordomia da família, e vamos falar aqui de 2 princípios bíblicos para a família cristã, que é o princípio da monogamia e o princípio da heterossexualidade. O princípio da monogamia é o princípio de que o casal cristão deve ter apenas um parceiro. A mulher deve casar apenas com um homem e o homem deve casar apenas com uma mulher. Então, porque no plano original de Deus para o casamento, o princípio da monogamia foi declarado lá em Gênesis capítulo 2, versículo 24. Eu vou ler para você. Portanto, aqui é Deus falando. Deixará, aliás, aqui é Adão falando, né? Portanto, deixará o homem seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher e serão ambos uma só carne. Então vamos aqui analisar melhor esse versículo. Deixará o homem seu pai e sua mãe, o homem, né? E se unirá à sua, e não às suas mulheres. A sua, está no singular. A sua mulher. Porém, infelizmente, com a queda desse casal, Adão e Eva, não é isso? Esse plano divino, ele foi manchado, maculado pelo pecado. Foi distorcido, essas diretrizes básicas, principalmente essa da monogamia, foi distorcido, né? Então, homens que têm vários parceiros, homens que têm várias parceiras e mulheres que têm vários parceiros, então isso
não condiz com a luz da palavra de Deus. Um exemplo, o primeiro caso de bigamia ou poligamia, não é isso? Você que escolhe aí o termo, foi de Lameque. Está lá em Gênesis 4,19, né? Isso é o primeiro caso de bigamia ou poligamia, podemos dizer assim. Então, assim com o passar do tempo, a poligamia também foi temporariamente aceita na comunidade hebraica. Quando você lê a Bíblia, você vê que no Antigo Testamento, alguns patriarcas, né? Isso tinha mais de uma mulher. Isso, é claro, que podemos entender que isso não era aceito pelo Senhor, mas momentaneamente era tolerado pelo Senhor. Também você deve ver que ali no Oriente, no Antigo Testamento, as mulheres elas eram economicamente dependentes dos homens, né? Economicamente. Então, quando uma mulher perdia seu esposo, ficava viúva, então outros homens se casavam, né, isso, com essas mulheres. Era mais uma ação social do que um ato matrimonial. E tem, às vezes o pai de família, quando morria, e tinham filhas que ficavam sem um amparo econômico dentro de casa, então outros homens com condições financeiras se casavam. Isso era um costume do Oriente e é claro que hoje na Nova Aliança isso não é aceito e nem na Antiga Aliança, porque, como diz o Senhor, deixará o homem, seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher. Então, poligamia não é aceito pelo Senhor. Poligamia é quando o homem ou a mulher tem vários parceiros, e bigamia é quando tem dois parceiros. Quando o ser humano se rebela contra a vontade monogâmica de Deus, contra o casamento, então um abismo chama outro abismo. Então, a partir do momento que o homem começa a se desviar desse princípio da monogamia, queridos, então outros fatos, outros comportamentos abomináveis começam a fazer parte do caráter desse homem, dessa mulher que desviam desse princípio, não é isso? Você já ouviu falar do incesto, não é isso? O incesto é quando há uma relação íntima, física, sexual entre pessoas, parentes próximos, não é isso? O pai com a filha ou com o filho, não é isso? Mãe e filhos, não é isso? Isso é incesto, isso é reprovado pelo Senhor e isso, aliás, até é crime no nosso Código Penal. O homossexualismo também, daqui a pouco vamos falar mais sobre o homossexualismo, também não tem um apoio bíblico. A pedofilia, que é o abuso sexual do adulto com a criança. A zoofilia, que é a relação sexual entre o homem e animais. E a necrofilia, que é o ato sexual do vivo com o morto. É o homem abusar de um cadáver. Faz práticas sexuais com um cadáver. Então, isso são comportamentos que são reprovados pelo Senhor. O outro princípio, professor Diógenes, é o princípio da heterossexualidade. O primeiro princípio foi dito aqui, da monogamia. A família cristã ela deve ter apenas um parceiro, homem e mulher, mulher e homem, não é isso? E o princípio da heterossexualidade, o que é que nos diz? Muito bem, professor Tony, queridos telespectadores, internautas. Como nós vimos no bloco anterior, algumas pessoas até duvidam que tenha sido Deus que forjou, que criou, que planejou o casamento, a instituição. E nós vimos que a palavra de Deus, no Gênesis capítulo 2, verso 24, fala que tanto foi Deus que criou a monogamia como a heterossexualidade. E o nosso professor Tony acabou de trazer o porquê de tudo isso estar desestruturado hoje, por causa da queda. Deus não criou a queda, Deus não criou o pecado. E é por essa razão que existem muitas dificuldades dentro do casamento. E como nós vimos no ponto anterior, a Bíblia ela é o manual da vida conjugal
enfim, ela é o manual de toda a criação. Então, quando nós vivemos a parte daquilo que Deus projetou e planejou para a vida familiar e social, então tudo tende a dar errado, né? E quando a gente viola, por exemplo, o princípio da monogamia, que é um marido se casar com uma esposa ou vice-versa, então tudo vai desestruturar. E um outro princípio que, quando é quebrado, também tudo tende a dar errado, que é o princípio da heterossexualidade. O que é a heterossexualidade? É aquilo que diz no Gênesis 2:24, macho e fêmea, deixará seu pai e sua mãe, unir-se-á a sua mulher, e não as suas mulheres, comprovando aqui que a instituição deve ser monogâmica, de um só parceiro, de uma só parceira conjugal. E no princípio da heterossexualidade, como aborda a nossa lição, diz assim, nas Escrituras, Deus definiu para o casamento o princípio da união heterossexual, um homem e uma mulher unidos para sempre debaixo das bênçãos divinas. No Gênesis 2:24, estabelece o princípio da monogamia e heterossexualidade. E o texto identifica que o homem deixa o seu pai e a sua mãe e une-se a uma mulher. A mulher une-se a um homem. Ao lado da monogamia, a heterossexualidade é um princípio inegociável em qualquer tempo e em qualquer lugar. Ou seja, os princípios da palavra de Deus, os princípios bíblicos, primeiro, eles são universais. É para o mundo inteiro. Aonde existe uma criatura de Deus, ele deve ser aplicado. E é atemporal, ou seja, é eterno, é imutável, não muda. Cada continente, cada país, cada município, estado tem suas leis que regem a sua cultura, porém a cultura ela nunca está acima dos princípios universais. Não matar, não roubar, ou coisas desse tipo. E o que se aplica é a questão da monogamia e a questão da heterossexualidade como sendo um princípio universal. Pare e pense. Teria condições de dois homens procriarem, duas mulheres procriarem? Certamente não. Não, mas um dia a ciência descobrirá isso. Nós garantimos que não. E não apenas biblicamente, garantimos cientificamente que isso não é possível. Então é um princípio universal, ele é imutável, ele é atemporal. Não tem como mudar esse princípio, independente de qual cultura seja, municipal, governamental ou continental, não interessa. Mas ainda outro princípio tem que ser aplicado na vida conjugal, o amor sacrificial. Como nós vimos na nossa leitura bíblica em classe, Efésios 5:22-25, diz que a esposa deve submeter-se ao seu marido, ou seja, empenhar-se na mesma missão que Deus lhe deu em relação à família. E o marido deve amar a sua esposa como Cristo amou a igreja, dando a sua vida por ela. Então, se o princípio da monogamia é observável, da heterossexualidade é observável, mas se o amor sacrificial não for observável, então tudo tende a dar errado. E é por essa razão que muitos matrimônios, famílias, não têm dado certo, porque deixaram de observar o princípio da palavra de Deus. Não saia daí, voltaremos já já com mais um bloco do nosso programa EBD em Debate. Voltaremos com o nosso segundo subtópico, ainda do segundo ponto, a prioridade da família. Voltamos já. Querido telespectador, voltamos com mais um bloco do nosso programa EBD em Debate. Dessa feita, nós estaremos vendo o subtópico de número 2 do ponto 2, que fala sobre a prioridade da família. Nós vimos os princípios que regem o casamento, os princípios que regem a família, e agora nós estaremos vendo nesse bloco a prioridade da família. A igreja local deve incentivar a mordomia da família de forma constante e efetiva,
o cristão precisa ter prioridades corretas em suas vidas. Normalmente, há muitos crentes e até mesmo pastores que priorizam a seguinte ordem. Como diz aqui na nossa lição, uma grande parte dos cristãos, inclusive de líderes, principalmente líderes, acabam invertendo a prioridade das coisas. Por exemplo, na nossa lição diz que muitas dessas pessoas priorizam Deus, em primeiro lugar, depois vem a igreja, a esposa e os filhos. Mas qual o equívoco nessa ordem de prioridades? Há algum equívoco nisso? Certamente, porque a Bíblia ela nos exorta, os princípios bíblicos nos aconselham que a prioridade deve ser, primeiro, Deus. Segundo, a sua própria vida. Terceiro, seu cônjuge. Quarto, seus filhos. Quinto, a igreja. Alguém pode indagar, mas a Bíblia não diz que devemos priorizar primeiro o reino de Deus? Sim, certamente o Senhor Jesus fala que nós devemos priorizar primeiramente o reino de Deus, lá em Mateus capítulo 6, verso 33. Porém, onde é que começa o reino de Deus aqui neste mundo, aqui nessa terra? O reino de Deus começa na família. Porque sem a família não existe igreja. Sem a família não existe Estado. Sem a família não existe nenhuma outra instituição. Aquilo que o homem e a mulher não gerar, não pode existir. Se não existe uma união, como a gente já falou no bloco anterior, monogâmica e heterossexual, não existe prole, não existe gerações. Então não vai existir igreja, não vai existir Estado. Então é por isso que a prioridade deve ser, primeiro, Deus. Segundo, você. Isso. A sua própria vida não é que você agora vai ser adepto do egocentrismo. Não, tudo gira em torno de você. Não, não é isso. Nós vimos em lições anteriores, como a lição de número 2, a lição de número 3, nos ensina a mordomia do corpo, da alma e do espírito. Essa mordomia, esse cuidado do ser, é necessário para que todas as outras coisas andem bem. Se você não cuida de você mesmo, que condições você terá de cuidar de uma esposa, do marido, dos filhos, de uma igreja? Então a prioridade nas entrelinhas da palavra de Deus, nos princípios bíblicos, é primeiro Deus, segundo você e depois sua família. Seu cônjuge, seu marido ou sua esposa, depois os filhos e depois a igreja. Porque se uma família não vai bem, a igreja não vai bem. A igreja ficará desestruturada. E a primeira igreja do ser humano, a primeira igreja de um líder espiritual é a sua família. É isso que Paulo fala lá em Timóteo, capítulo 3, verso 4, quando ele diz, ou melhor, capítulo 5, verso 8, ele diz que aquele que não cuida dos da sua família é pior do que o infiel e negou a fé. Ou seja, há muitos casos de líderes religiosos, pastores e etc., que perderam suas famílias. Então, nenhum sucesso ministerial é desculpa para o fracasso familiar. Davi, um grande líder, um grande homem de Deus, foi fracassado na sua família. Jacó, um grande homem de Deus, fracassou na sua família, porque decidiu amar mais um dos seus filhos do que os demais. E não é assim que o princípio bíblico nos recomenda como vivermos em família. Então, a respeito da prioridade, nesse segundo tópico, da prioridade da família, está muito clara na palavra de Deus, que primeiro devemos buscar o reino de Deus. E se não buscarmos o reino de Deus primeiramente, não teremos condições de cuidar de nós mesmos. E se não cuidamos de nós mesmos, não temos a mínima condição de cuidar do nosso cônjuge, dos nossos filhos ou da nossa igreja. Nós temos aqui ainda o terceiro subtópico que fala sobre o relacionamento entre pais e filhos, algo que está muito minado nos nossos dias, não é mesmo, professor Tony? Há um investimento amplo contra a família, mas principalmente na relação de pais e filhos, não é verdade? Exatamente, professor Diógenes.
Os filhos estão sendo atacados também, é isso, por este mundo que não tem a visão bíblica, que não aceita, não concorda com tudo isso que nós estamos falando aqui, que foi Deus que criou a família e que Deus pôs princípios para a família. Então, a sociedade, em forma geral, ela despreza esta verdade absoluta. E quando despreza essa verdade absoluta, então a família não vai bem. A família não vai bem. Ser um mordomo da família, estou falando aqui você que é pai, você que é mãe, ser mordomos de uma família não é fácil. Mas quando nós meditamos, quando nós lemos, aprendemos a palavra de Deus, o Espírito Santo, juntamente com o seu conhecimento bíblico, nos orienta a como administrar o nosso lar. Olha, Gálatas 5, versículo 22, até foi lido na lição passada, esse versículo, diz que o fruto do Espírito é o amor. O amor, quando nós praticamos o amor dentro da família, então teremos uma família saudável. O gozo é alegria. Quando nós investimos, quando fala aqui alegria, não estou falando alegria no entretenimento não, mas alegria no Espírito Santo, a paz, olha, são frutos do Espírito, são características que o cristão deve ter. Então você que é pai e mãe, quando você tem essas características do fruto do Espírito, então você espontaneamente emana sobre o seu lar longanimidade, benignidade, bondade, fé, também algumas traduções, essa fé aqui é fidelidade, mansidão, temperança, que é domínio próprio. Então, quando você, como foi dito aqui, professor Diógenes, que as prioridades, quando você prioriza, primeiro, Deus, e segundo, você, quando você prioriza a sua vida cristã, quando você primeiro procura desenvolver a sua espiritualidade cristã dentro dos padrões éticos da palavra de Deus, então você terá mais facilidade de administrar a sua família. E quando falo de administrar a sua família, isso inclui os filhos. Os filhos também faz parte dessa administração. E alguns cuidados devem ser tomados, como você, pai e mãe, devem ser tomados aos filhos. Lá em Efésios 6,4, diz que eles devem ser criados na doutrina e na admoestação do Senhor. Agora, comportamentos contrários à palavra de Deus dentro de casa, como por exemplo, uma pessoa liga para você e você diz, o seu filho atende, filho, diga que eu não estou. Palavrões, não é isso? Quando eu falo palavras chulas, brigas, uma tonalidade tonalidades de raiva, né? Insultos dentro de casa, famílias cristãs que ficam falando, criticando o do pastor, fazendo críticas ao pastor, fazendo críticas à igreja em frente aos filhos. Então devemos evitar esses comportamentos para que os nossos filhos possam crescer saudáveis na presença de Deus. Lá em Efésios capítulo 6 ainda, Paulo diz assim, vós pais, 6:4, vós pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criados na doutrina e na admoestação do Senhor. Então, quando você cria os seus filhos dentro da palavra de Deus, um dos instrumentos que você pode utilizar é o culto doméstico. Não só o culto doméstico, mas o culto doméstico é de extrema importância, o culto doméstico. Você faz ali aquele culto onde louva, onde a palavra é lida, isso, um momento devocional, você com sua família, é de extrema importância. Isso, então, o seu filho, e principalmente o seu filho vai olhar para a sua casa
como uma extensão da igreja, como ele vai se sentir seguro, um ambiente de paz. E quando a criança sente esse ambiente de paz, professor Diógenes, quando ele sente esse ambiente de paz na sua casa, ele tem sim um crescimento saudável. Paz, repito, paz na presença do Espírito Santo. Isso. Estamos encerrando o nosso bloco. Daqui a pouco voltaremos com o último bloco do programa EBD em Debate. Voltamos com o programa EBD em Debate, o último bloco. Estamos estudando a lição de número 4, é sempre bom frisar isso, você que nos acompanha. Lição número 4, a mordomia da família. Estamos aqui falando que a família, ela foi criada por Deus, é uma instituição divina. Falamos aqui sobre alguns princípios da Bíblia sobre a família, que é a monogamia, que é a heterossexualidade, e também outro princípio que a família ela é indissolúvel, né? Ela é monogâmica, heterossexual e monogâmica. Essas são os princípios da família segundo a Bíblia Sagrada. Também falamos um pouco aqui sobre as prioridades da família. Você que é pai, você que é mãe, você deve priorizar a sua família até mais do que a igreja local. Trabalhe na obra do Senhor, desenvolva seus dons ministeriais, espirituais, desenvolva assim. Mas a prioridade é a família, segundo, e depois a igreja local, para que não haja problemas futuros. Até o Senhor foi dito aqui em 1 Timóteo capítulo 3, versículo 4 e 5, onde Paulo diz a Timóteo, dizendo, e aquele que não consegue administrar a sua casa é pior do que o infiel. Pior do que o infiel. E agora nós vamos para o terceiro ponto da lição, que é a família cristã sob ataque, debaixo de ataque. Um ataque que você pode ver na lição aí, ataque ao Estado materialista, um ataque do Estado materialista e da ideologia de gênero, não é isso? Então, o Estado materialista. O que é um Estado materialista? É quando o governo ela se propõe em ensinar, ensinar nas escolas, defender legalmente, né, isso através do Congresso, através das instâncias, né, isso do Poder Executivo, Legislativo, Judiciário. Isso é quando o Estado ele distorce e abandona esses princípios. Dentro da visão cristã, isso é um Estado materialista, é quando o governo ele abandona esses princípios que nós estamos falando aqui no programa, onde a ciência ela está acima dos princípios bíblicos. A ciência está acima dos princípios bíblicos. E aqui nós temos um desses ataques, é o ataque da ideologia de gênero. O que é a ideologia de gênero? Muito bem, os que defendem a ideologia de gênero diz que o homem e mulher são construções sociais, são construções culturais. Você só é homem porque você foi ensinado, você só é heterossexual porque você foi ensinado a ser heterossexual. Você só se veste como homem porque culturalmente você foi ensinado assim. Isso é ideologia de gênero. Na ideologia de gênero, homem e mulher são criações culturais e não opções particulares. Então, a ideologia de gênero, ela apenas aceita que existe macho e fêmea biologicamente. Eles fazem a separação da biologia com a cultura. Biologicamente, existe o macho
e fêmea, porque estão lá os órgãos sexuais claros, né? Mas culturalmente, homem e mulher é uma criação da cultura, da sociedade. Quem fala um pouco sobre isso é o filósofo, historiador Karl Marx. Karl Marx, ele foi um intelectual do século XIX e ele, nos seus escritos, ele fala, ele defende sobre... Ele é praticamente o âncora do socialismo, comunismo. O Karl Marx, nos seus escritos, ele é um intelectual do século XIX, um alemão, e ele, nos seus escritos, ele fala que a família deve ser destruída. Por quê? Porque, segundo ele, a família representa uma dominação cultural. Então, o pai ensina os seus filhos, reproduz nos seus filhos uma dominação cultural que deve ser quebrada. Então, essa dominação cultural deve ser quebrada. Os filhos são ensinados a uma cultura familiar tradicional e essa dominação deve ser quebrada. Os filhos devem decidir, deve ter autonomia de decisão, os filhos. Mas, como está sob a proteção dos pais, professor Diógenes, como está sob o domínio dos pais, então os filhos reproduzem aquilo que os seus pais ensinam. Então, o professor Diógenes, Karl Marx, ele reprova isso nos seus escritos. Exatamente, professor Tony. E dando continuidade ainda a essa linha de raciocínio, o nosso subtópico 3 vai falar que isso é um ataque frontal a Deus e à ciência também. Ao ensinar que ninguém nasce homem, que ninguém nasce mulher, os engenheiros sociais procuram destruir a identidade natural e biológica do ser humano, como o professor Tony já bem expressou aqui no subtópico anterior, que esse conceito de macho e fêmea, em que esses engenheiros da sociedade falam, nada mais é do que um conceito apenas social ou filosófico, e não biológico e científico, e tampouco embasado nos princípios da palavra de Deus. Essa teoria, além de ser um ataque frontal a Deus, também é uma violência à ciência. Por quê? Muitas pessoas fazem mudanças de sexo, né? O homem quer ser mulher, a mulher quer se parecer com o homem, enfim, e fica só nessa área, apenas de se parecer, mas não muda, porque ainda existem outros fatores que levariam aquela pessoa a verdadeiramente se tornar um homem ou uma mulher, que seriam os fatores de ordem cromossômica, né? De ordem genética. Por exemplo, um homem que faz uma cirurgia de mudança de sexo, para se parecer com a mulher, a ordem cromossômica dele continua sendo XY. O que aquilo quer dizer é que ele continua sendo macho. Então ele apenas mudou a sua aparência. A mulher que faz uma cirurgia para se parecer com um homem, continua tendo ordem cromossômica XX. Não muda, continua sendo fêmea. E aqui nós queremos esclarecer, querido internauta, querido telespectador, seja você quem for, que a igreja, o cristianismo, a Bíblia, ela não prega ataques à pessoa do homossexualismo. Nós defendemos princípios, opiniões contrárias ao homossexualismo. E não apenas ao homossexualismo, como muitos outros conceitos filosóficos e sociológicos contrários aos princípios bíblicos. Então é aqui onde a gente tem que aprender a separar as coisas. O fato de uma pessoa ter uma opinião diferente da sua ou da minha, isso não quer dizer que aquela pessoa agora passou a ser minha inimiga e que agora eu tenho que desejar o mal ou a morte. Nós não vamos encontrar isso na palavra de Deus. Esses não são os princípios da palavra de Deus. Os princípios da palavra de Deus, o principal dele é o amor a Deus e ao próximo como a si mesmo. Não é que alguém defenda o homossexualismo ou coisas desse tipo, é que eu vou defender. Não, porque eu como cristão tenho meus princípios, porém eu vou ter que amar aquela pessoa, independente da sua opinião sexual, política ou religiosa. Então tem que haver esse equilíbrio, né? As pessoas
por mais que defendam filosoficamente ou sociologicamente esses princípios famigerados, como bem falou o professor Tony, a respeito da ideologia de gênero, por mais que defendam isso, nós não vamos nos posicionar a favor. Porque não é isso que é a palavra de Deus. Como nós vimos no início dessa lição, os princípios da palavra de Deus é universal e atemporal. São eternos, eles são imutáveis. Então, que acima de tudo haja o respeito e o amor um para com os outros. A ideologia de gênero, essa ideologia diabólica, ela está sendo praticamente endeusada na nossa mídia. Recentemente nós vimos um ato cometido contra uma criança aqui no nosso país, uma coisa absurda que eu quero me ater aos detalhes, de tão maligno que foi aquele ato, porque simplesmente o casal lésbico queria que o menino fosse uma menina, e fizeram aquela coisa aterradora com aquela criança. E depois disso, outros casos apareceram. Mas a mídia se calou, porque a mídia é a favor dessa filosofia social chamada ideologia de gênero, mas que é antibíblica e diabólica. Querido telespectador, querido internauta, nós estamos partindo para a nossa conclusão e diz assim: só há uma maneira de preservar a família da destruição espiritual e moral dos tempos atuais, criando-a de acordo com a lei de Deus. E aí nós temos grandes exemplos, e um deles, Noé, que criou seus filhos debaixo do temor do Senhor e fez com que entrassem na arca, e Josué, que mesmo diante de um contexto apóstata e idólatra, ele disse: mas eu e a minha família serviremos ao Senhor. Agradecemos a você por você ter nos dado a sua audiência, por estar nos acompanhando em todas essas aulas aqui do nosso programa EBD em Debate. Nos veremos em um próximo programa. Professor Tony, suas considerações finais. Muito bem, professor Diógenes, também eu quero deixar aqui o meu abraço. Muito obrigado pela sua audiência. Continue nos acompanhando pelo YouTube, na TV AD Mossoró, e a aula continua lá na sua congregação, na Escola Bíblica Dominical. Boa aula, Deus abençoe a todos, até a próxima.